Fala, rapaziada, o vídeo de hoje é sobre Copa do Brasil e vamos elencar a maior Copa do Brasil de todos os tempos depois da vinheta. E hoje, cara, uma seleção, um timaço por aqui. Primeiro, ele que tá sempre comigo, que tá sempre participando dos vídeos do arquivo. Lédio Legal, tudo bem contigo? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia, Lucas Weber, um grande abraço, um abraço também para o Chico Garcia. Tem muitos nomes interessantes, vai ser uma disputa acirrada, mas eu quero adiantar, já tenho o meu primeiro colocado. Opa, eu quero ver, hein? Eu quero ver. Cara, hoje eu chamei um cara sensacional. Começou aqui no Rio Grande do Sul, com uma galera que todo mundo conhece bem, lá no timaço dos donos da bola. E hoje conquista o Brasil e, por que não, também o mundo, com sucesso, com jogo aberto, com podcast, com tudo mais. Vocês conhecem bem ele, Chico Garcia. Tudo bem contigo, Chico? Tudo bem, Weber, Led, um Fogo de abraço, artifício até. rapaziada. Opa, que isso, hein? Gostei, hein? Gostei. Apresentação com pompa. Obrigado, um abraço para vocês, um prazer estar aqui. Realmente, sempre que eu me conecto aí com a rapaziada do Sul, eu fico muito feliz aí, né? A gente procura outros caminhos, mas a amizade permanece. E hoje, como a gente está na semana de Copa do Brasil, o tema não poderia ser outro. Cara, não sei vocês, tá? Mas a Copa do Brasil é uma das competições favoritas minhas. Eu adoro a Copa do Brasil, é uma das minhas preferidas, porque realmente ela conta histórias épicas. E aqui eu separei algumas delas. Eu separei 20, e aí o critério utilizado é o seguinte. Eu peguei uma de cada time, né? Uma de cada time, e aí sobraram 3 vagas. As 3 vagas, aí eu coloquei um título a mais para os maiores vencedores de Copa do Brasil. O Grêmio, o Flamengo e o Cruzeiro. Então esses vão ter 2 edições, e aí eu pesquisei e fui ver qual que é a mais marcante de cada equipe para os que têm mais de uma Copa do Brasil para colocar nesse ranking. E temos aqui a Copa do Brasil do Criciúma, em 91, temos a do Inter no ano de 1992, depois a gente tem a do Grêmio em 97, a do Juventude em 99, a do Cruzeiro em 2003, a do Santo André em 2004, a do Paulista em 2005, a do Fluminense em 2007, aí tem Sport, Corinthians, Santos, Vasco, Flamengo, Galo, Palmeiras, Grêmio de novo, Cruzeiro de novo, Atlético Paranaense, Flamengo mais uma vez e o São Paulo. Eu quero começar por ordem, Chico Garcia, porque a gente tem ali a primeira, que é a Copa do Brasil do ano de 1991, título do Criciúma, e que, cara, revelou para o mundo nada mais, nada menos do que Luiz Felipe Scolari, o Grêmio na final e tudo mais. Já que a gente pode colocar, depois a gente vai alinhando as coisas, vai puxando um daqui para lá, mas a princípio, como é que tu avalia essa Copa do Brasil do Criciúma em 91? Cara, eu acho que ela é uma das principais, tá? Eu, assim, acho um dos feitos mais incríveis. Ok, era um outro momento, talvez, do futebol, da competição. A gente tinha um formato, né, que privilegiava os menores, né? A gente vai ver aí, ao longo da história, nos próximos anos, aí, algumas zebras, né, que hoje já são impensáveis, assim. Não tem como. E o Criciúma, assim... O Grêmio tinha vencido em 89, tá? Então já era um time que tinha a Copa do Brasil. Não era um Grêmio ainda dos anos 90, que depois conquista muitos títulos, mas é um Grêmio que poucos anos antes tinha conquistado aí Mundo, Libertadores, Brasileiro de 81, né? Então, assim, é um Grêmio que já tinha tradição, já tinha o seu cenário. O Criciúma sempre foi uma pedra no sapato, assim, nesses anos 80, 90. E, cara, esse título... Assim, se eu fosse... Como eu sei que tem outras zebras e tal, eu botaria ela em segundo, cara. Nossa, Segundo. Chico veio forte. Não, Chico veio forte. Foi a primeira zebra, né, Chico, da Copa do Brasil, assim, de um time menor vencer. O Felipão, que já tinha treinado o Grêmio no final dos anos 80, se eu não me engano. Isso, e aí 87. Agora conquista, exatamente, conquista com o Criciúma. Eu colocaria o Criciúma no top 10, mas segundo lugar, o Chico foi agressivo.
Vamos ver, depois eu faço as perguntas, depois a gente alinha, a gente entra num consenso. E por falar nisso, agora vamos. Cara, olha o que sobrou para tu comentar, Led, legal. Tu que o rostinho engana, mas que viveu muito bem os anos 90, viveu todo o drama do Internacional. Cara, como explicar a Copa do Brasil do Inter de 1992? É uma Copa do Brasil épica, né, Lucas Weber? Numa década que foi muito sofrida para o torcedor colorado. Tem muitos fatores positivos. O Inter eliminou o Grêmio na campanha, importante lembrar, né, até chegar à final da Copa do Brasil. E foi a única Copa do Brasil decidida com um pênalti, onde o zagueiro Célio Silva chutou mais o campo, gramado, a areia, a marca em si do que a bola, né? E reza a lenda que tava todo mundo meio cagado para bater aquele pênalti, né, Chico? E o Célio Silva foi lá, bateu e guardou. Então, por esses fatores, por esses diferenciais e sem absolutamente nenhum clubismo, eu coloco a do Inter em primeiro lugar. Opa! Caraca! Caramba! Pô, depois eu que vim forte. Cara, eu quero ver, hein? Ó, o Inter ganhou do Fluminense na final, teve Palmeiras, teve Grêmio, teve com 4-0 no Corinthians, teve muita coisa. Então, vamos lá, o Led colocou Chico, em primeiro lugar. Oi. Chico, o Lucas Weber não vai lembrar, mas tu recorda que o Fluminense mandava o jogo deles nas Laranjeiras. E o primeiro jogo da final foi nas Laranjeiras, um estádio, olha, bem acanhado. O Fluminense tinha o Super Ezio, cara, que era o grande jogador daquele time do Fluminense. Bom, o Chico, agora, cara, Grêmio de 1997, calando o Maracanã. Cara, foi uma grande decisão. Como é que a gente pode colocar ela? Cara, esse título aí foi um dos que eu mais celebrei assim na minha vida, porque o Grêmio tinha um timaço, era difícil ser hegemônico, como é até hoje, né? Então, você tem ali uma toada de 94, Copa do Brasil, 95, Libertadores, 96, Brasileiro. 95 chega na final da Copa do Brasil, perde para o Corinthians. 96 vai até a semi da Copa do Brasil, perde para o Palmeiras. 97, Filipão já saindo do Grêmio, vem Evaristo de Macedo, o Grêmio ganha de novo, e aí com o contexto de ter Romário no time, Sávio, um timaço do Flamengo, 0-0 no Olímpico, e o Grêmio sai na frente, toma uma virada e empata no cruzamento do Roger com o gol do Carlos Miguel, calando 100 mil pessoas. É que assim, eu coloquei o Criciúma numa posição menor, assim, porque pela questão surpresa, né? Pela questão, né, de difícil, né? Agora, o Grêmio já tinha 2 Copas do Brasil aí, mas ok, era o Flamengo do Romário. Eu vou botar essa aí em quinto, tá? Maravilha, quinto então, Gol a vitória no Maracanã. E do Carlos Miguel. Um grande João Antônio. Tu falou do Roger Machado, o cruzamento dele, ô Chico, eu preciso te perguntar. O Roger perdeu um pouco da idolatria dele com os acontecimentos recentes? Para muitos torcedores, sim. Para mim, não. Então, é aquela coisa, né? Eu talvez não seja parâmetro, porque eu conversei com vários gremistas, converso com vários gremistas que são alguns revoltados, outros tristes, outros chateados, outros se preocupam com alguns comportamentos ainda do Roger, né? Tipo a comemoração que ele teve depois da vitória no Grenal do ano passado, no Beira-Rio. Pô, você queria o quê? O cara não comemorasse, pô, entendeu? E ele precisa conquistar ainda a torcida do Inter, né? Acho que ele já quebrou alguns muros, mas tem alguns resistentes ainda que olham para ele do tipo, né? Tu é muito identificado com o Grêmio, não sei o quê e tal. Precisa. Vamos ver, se ganhar o Gaúcho, quem sabe e tal, sabe? Ainda tem uns colorados resistentes. E os gremistas, cara, infelizmente entendem que ele fez uma escolha, que ele mudou de lado, só que isso aconteceu tantas vezes na história, tantas vezes. Meu Deus, o Mauro Galvão foi campeão nos dois, Maurício lá atrás, cara, é uma infinidade. Assim, mas o Renato jamais treinaria o Grêmio, o Abel jamais. Cara, mas aí é outro nível, entendeu? A mim, jamais, assim, até pela amizade que eu tenho, carinho que eu tenho pelo Roger, não, acho que ele fez uma escolha, ok, e eu não posso julgar essa escolha, e meu respeito, admiração e idolatria não mudou em nada.
Bom, vamos seguir por aqui. Cara, essa aqui, eu não sei se vocês discordam, eu queria colocar na quarta colocação. Para mim, na terceira, eu tenho uma separado ali, que eu não sei se vai acabar ficando, que é o Juventude de 1999. Para Isso é mim, uma bom. das maiores histórias, uma das histórias mais bonitas do futebol gaúcho. O Juventude vence no Maracanã com mais de 100 mil torcedores. O Juventude, antes na semifinal, cara, goleia o Inter por Não 4-0. precisa lembrar, não precisa comentar. Deixa assim, fala só da final, Lucas Weber. Deixa a semifinal pra lá. Cara, talvez o início da Toca, da era da Toca, né? Claro, teve o É. Campeonato Gaúcho antes, mas a Toca ficou forte, depois o Inter só conseguiu quebrar em 2008, mas o Juventude também eliminou Bahia, eliminou Corinthians, eliminou Fluminense, então assim, cara, foi uma grande equipe, então por isso que eu coloco na quarta colocação. Vocês estão de acordo? Quarta colocação para esse Juventude aí? Eu acho que é Boa, bom, viu? Eu acho que é bom fechado. mesmo. Foi uma grande história, um grande título. O Juventude tinha sido campeão da Série B em 98, né? Aí sobe 99 e, pô, e ganha uma Copa do Brasil de um Botafogo. É que assim, o fato de ser o Botafogo talvez até amenize um pouco, tá? Fosse um Flamengo, fosse um. É que o Botafogo ele tem essas tragédias na vida dele, né? Mas, bom, era um Botafogo que tinha sido campeão brasileiro 4 anos antes, então eu concordo com essa posição. Ô, Chico, tem Hum, aqui um título que cara, é muito expressivo, talvez um dos maiores da história do Grêmio, que é a Copa do Brasil de 2016. Quero que tu explique mais sobre qual a importância para o gremista Chico Garcia dessa taça, a quebra do jejum dos 15 anos e aonde é que tu coloca a Copa do Brasil do Grêmio de 16. cara, é que assim, para o gremista ela tem um lugar muito especial, né? Agora, se a gente contar com todos os grandes títulos de Copa do Brasil, aí a gente faz as devidas ponderações, né? A Copa de 2016, ela é muito simbólica pela quebra do jejum, pelo regresso do Renato sendo campeão como técnico, né? Pela primeira vez, depois de ter batido na trave não, mas de ter conquistado bons, grandes feitos, assim, né? 2010, 2013, bons trabalhos. E aí, quando ele chega em 16, num time muito interessante, assim, base do Roger, antes Filipão, a gente vinha se consolidando, né? Mas faltava a cereja do bolo. E aquele título cara, tem grandes atuações, assim, com grandes eliminações, assim, o Grêmio batia no Cruzeiro, batia no Atlético Mineiro, a vitória contra o Galo lá no Mineirão por 3-1, com o Jeromel sendo um absurdo, Pedro Rocha fazendo 2 gols, sendo expulso, é um dos jogos épicos da história do Grêmio, assim, né? Então, cara, é que assim, se eu fosse ser clubista aqui, eu botaria ela num lugar muito, muito baixo. Mas comparando com as demais Copas do Brasil aí, eu botaria ela em décimo. Décimo, então. Chico, Tu acredita? Pode falar, Légio. não, eu queria perguntar se ele não acha que a Copa do Brasil de 2001 foi mais marcante que essa de 16, aquela contra o Corinthians. Eu não sei, é que ela ficou marcada durante muito tempo, porque durante 15 anos foi o último grande título do Grêmio. Você E falou ela muito tem nela, né? ali figuras que vão para a Copa de 2002, né? O Anderson Polga, a gente tem o Luiz Mário, que entrou para a história, o próprio Tite revelado para o futebol de forma definitiva, né? Depois do Caxias, e um amasso, né? No Corinthians do Vanderlei Luxemburgo lá no Morumbi. Mas cara, eu falo assim na questão afetiva, né? A de 16 ter o Renato como técnico, depois do jejum, a forma como ela aconteceu. É difícil, tá? É uma pergunta difícil, assim. São dois títulos muito, muito simbólicos, assim. Mas 16 tem um asteriscozinho a mais, assim. Cara, 16 a gente também tem que colocar no contexto, né, Chico? Tudo que envolveu semanas anteriores sobre o acidente da Da Chapecoense, Chape, a homenagem no centro do gramado. isso. Uh, cara, foi Um ano de queda do Inter, né? E aí tem a também. gangorra. Ah, mas tá muito gremista esse programa hoje, tá muito gremista. São só lembranças boas. Ô Lédio, agora a gente tem algumas conquistas, né, de Copa do Brasil de outras equipes. Queria que tu pegasse alguma aqui que tu
te lembra, que te marcou acompanhando o futebol, que tu tem alguma referência que tu queira falar, pode escolher. Weber, um dos times que praticava futebol mais vistoso, era o time mais completo, inclusive conquistou a Tríplice Coroa, foi esse Cruzeiro de 2003, né, que tá meio embaçado aqui, de 2003, é isso? Esse Cruzeiro de 2003, que era um timaço, né, o time do Vanderlei Luxemburgo, conquistou tudo, foi campeão brasileiro dos pontos corridos com mais de 100 pontos, se eu não me engano. Então, eu acho que esse time tem um lugar especial nessa lista, eu vou colocar ele em 11º. 11º. Cara, se vocês forem ver, essa foto do Cruzeiro de 2003 é o único que não é alguém levantando a taça. De tão marcante que é esse gol de letra do Alex no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Cara, era um absurdo. E agora eu pergunto pra ti, ô Chico, algum desses títulos de Copa do Brasil, claro, tu trabalha por tanto tempo em São Paulo, algum deles assim te marca que tu quer falar um pouco mais, que tu quer escolher dentre todos esses? Cara, eu tenho muito carinho pelo Santos de 2010, tá? Porque até o Flamengo de 19 foi o time que encantou aqui no Brasil. Encantou, assim, plasticamente falando. Eu acompanhei muito como espectador, já trabalhava na área, né, na crônica, tava aí ainda. Mas esse título aí, porque é a geração Neymar Ganso, né? Surgindo ali do time do Dorival, André Balada, Zé Love, né? Depois eles vêm a ganhar a Libertadores ainda em 2011. Mas esse time aí, cara, meteu acho que 10-0, 10-1 no Naviraense. Eles fizeram muitos gols. E assim, assistir o Santos nessa Copa do Brasil era um negócio, embora até seja cruel com o Grêmio, né? Porque foi nessa Copa do Brasil, se eu não me engano, que o Santos elimina o Grêmio na semi, né? E esse jogo é interessante porque o Santos abre 2-0, o Grêmio vira para 4-2, e aí o Robinho faz um gol no finalzinho, e aí vira 4-3, e com o saldo qualificado, a diferença era de um gol para a Vila Belmiro, contra esse timaço do Santos. Com a diferença de 2, já seria difícil. Mas o Grêmio conseguiu o mais difícil, né? Sai perdendo por 2-0 e vira para 4-2. Foi um negócio maluco. Jonas, Borges, o Grêmio tinha um time Douglas. E aí o Grêmio consegue quase o impossível, mas não dava para segurar esse Santos aí. Então, ele tem um carinho. Eu tenho que escolher uma posição para eles? Isso. Eu vou botar eles em 7º, então. 7º, então, o Santos de 2010. Pra galera mais nova, Weber, que não se lembra ou que não acompanhava na época, né, Chico? O Ganso era tido como um jogador com mais potencial que o Neymar. O Ganso era Ganso e Neymar olha, os dois eram gênios da bola nessa época. É isso, e cobraram muito eles na Copa do Mundo, o Dunga não quis levar. Aí o Ganso tem uma lesão depois no Brasileiro, contra o Grêmio, inclusive. E aí realmente dificulta a carreira dele para sempre, praticamente. Né? Foi na Copa do Brasil ou foi no Brasileiro que o Ganso fez um gol do meio da rua de fora da área? Foi na Copa do Brasil. Foi esse jogo da Copa do Brasil, né? Foi nesse jogo, cara. Eu lembro bem. Foi na Vila. Isso mesmo. Cara, esse Santos de Neymar, de Robinho, de Ganso, até o André jogava bola nesse time, cara. Era um absurdo. Cara, já que vocês dois escolheram, eu queria falar sobre um título desses que, cara, me marcou, assim, acompanhando o futebol, que é o Galo de 2014. Porque, cara, para mim o futebol, uma das coisas mais belas que se tem é todo o contexto e todas as reviravoltas que podem acontecer durante uma partida. E esse Atlético Mineiro faz isso 2 vezes. Porque ele perde por 2-0 nas quartas de final pro Corinthians, até o jogo que depois o Mano faz uma dancinha e tudo mais, Mano Menezes, e aí o Galo vira para 4-1 no Mineirão, cara, naquela mística do eu acredito, 1 ano depois de ganhar a Libertadores, aí, cara, na semifinal pega o Flamengo, a mesma coisa, toma 2-0 no Maracanã, o Flamengo começa ganhando o jogo 1-0, depois o Galo tem que fazer 4 gols e faz com aquele Luan, cabelo menino maluquinho lá.
cara, pra mim um dos jogos mais épicos de futebol, um dos jogos que eu de sangue doce mais vibrei vendo junto foi esse. E aí na final pega o Cruzeiro com o Ricardo Goulart antes da final dizendo que quarta-feira tem mais, que o Cruzeiro recente tinha sido campeão brasileiro. Então assim, cara, para mim um dos jogos, uma das conquistas mais épicas do futebol é o Galo de 2014, por isso que eu quero colocar ele na 9ª colocação. Não sei se vocês concordam, se tá justo essa posição pro Galo de 14. Tá fechado. E além desses jogos marcantes que tu citaste, né, das viradas, tu ser campeão em cima do teu rival de uma Copa Nacional tem um temperinho especial, né? Não, e ofuscando Exatamente. um pouco, né? Ofuscando um pouco o título brasileiro do Cruzeiro, né? O bicampeonato. Então, puta, isso é uma frustração também, né? O Cruzeiro ali bem demais, de repente vai lá o Galo e pá! E Carimba. tinha o lance do que o Cruzeiro tremia pro Galo e deu que o Atlético Mineiro acabou vencendo. Ô Chico, se tu perceber ali, a gente tá ocupando bastante as primeiras colocações, mas ali o Z4, né, que, cara, não tem nenhum demérito tá entre os 4 ali, porque é um top 20. Mas o Z4 tá vago. A gente tem 4 posições ali. Eu queria que tu pegasse um desses títulos e explicasse por que ele talvez não fosse tão relevante ou ficasse um pouco ofuscado dentre eles e a gente poder ocupar esse Z4 aqui do nosso top 20. Vamos lá. Cara, a minha memória mais antiga, ela é melhor do que a minha memória mais recente. Eu tô tentando lembrar do Flamengo campeão na Copa do Brasil de 22. Contra o Corinthians. Isso, aquela do Rodinei fazendo o último pênalti. Sim, o Fagner errando, o Vital errando. Apesar de ser uma Copa do Brasil super badalada, né, com Flamengo e Corinthians e tal, sei lá, eu acho que talvez pelo meu saudosismo, assim, eu tenha títulos mais importantes ou finais mais importantes do que essa, né? O Fagner perde um pênalti quando o Corinthians poderia passar à frente no placar. Aliás, acho que até seria campeão. Aí o Fagner perde. Na sequência, acho que o Gabigol levanta a galera. E aí o Matheus Vital também perde e o Flamengo é campeão. Eu vou botar em 17º, então, esse do Flamengo 22 aí. Beleza, 17º. E agora, Led? Sabe que, só pra comentar, eu iria escolher esse Flamengo também, se o Chico não tivesse escolhido, porque me parece meio que um título genérico. Claro, tem essas nuances que o Chico trouxe, mas o Flamengo e o Palmeiras ganharam tantos títulos ultimamente, né, Chico, que parece que não é algo especial, é meio que uma espanholização do futebol brasileiro, mas sem tirar o mérito, né, do título do Flamengo. É isso. Eu vou escolher um time para colocar no G4, no Z4, isso, Weber? Exatamente. Sem sombra de dúvidas, o 20º colocado é o título do time que em uma final foi o mais beneficiado por convocações da CBF. O título do Corinthians em 2009 é uma farsa, Lucas Weber. Nos tiraram Neymar, nos tiraram Kleber por uma Copa América, se eu não me engano, que eles nem jogaram. Aí a gente... Chico, nós fomos jogar contra o Corinthians no Pacaembu, o Corinthians do Ronaldo, com o Leandrão de centroavante. Qual que era a chance de dar certo? Eu te digo, nenhuma. Chico, tu já viveu nos dois meios, Chico. Eu acho que tu já estava na Band nesse período, né? Da Copa de 2009. Eu era comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha. Muito te xinguei, Chico Garcia. Então eu lembro muito bem do que aconteceu. O árbitro lá era Heber Roberto Lopes. E o Corinthians tinha, cara, uns 4 ou 5 jogadores pendurados que, se eles tomassem um cartão, eles não jogavam a final no Beira-Rio. E, cara, absolutamente assim, todos os jogadores fizeram falta para amarelo dos que estavam pendurados e o Weber simplesmente ignorou. Um deles era o Jorge Henrique, que era um dos principais jogadores do time na época. Eu acho até que tem um penaltizinho no Alexandro, que não foi dado, e tem a bola rolando no gol do Ronaldo em cima do Índio, né? Então, assim, foi um festival esse primeiro jogo aí.
Então, sem clubismo nenhum, colocamos o título do Corinthians de 2020. Deixa eu dar um zoom aqui. Que tem aquela imagem clássica do D'Alessandro de punhos erguidos correndo atrás do zagueiro William, né? Exatamente. Lango. Cara, o Inter jogou de branco essa final, acreditando na mística, acabou não dando certo. Eu vou colocar na 19ª edição, é o último título de expressão do Vasco. Depois o Vasco viveu por momentos conturbados, mas assim, a gente tá falando de jogos clássicos e jogos entre grandes equipes, e se tu for pegar o título da Copa do Brasil do Vasco, é Coritiba na final, Avaí na semifinal, Atlético Paranaense, aí tem Náutico, ABC e Comercial do Mato Grosso do Sul. É quase uma Libertadores de 17, Lucas Weber, mais ou menos o mesmo nível. Eu sabia que o LED ia vir com essa. Tem mais um detalhe que a gente esqueceu do Corinthians 2009, que é a campanha do clássico DVD do Fernando Carvalho. Exatamente. Inclusive, eu, como comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, fui designado pela rádio para ir até aquela sala fatídica em que o Fernando Carvalho exibiu o DVD a alguns jornalistas. Eu estava lá. E como é que era esse DVD aí? Chegou a ser divulgado depois? Ou deu uma exageradinha, ou tava vou te falar certo? um negócio. O DVD ele tinha a premissa de dizer que o Corinthians chegava na final, beneficiado pela arbitragem. E aí eles começaram a mostrar todos os lances, desde a primeira fase. O Corinthians, na primeira fase, encarou, acho que foi a estreia do Ronaldo, inclusive, o Itumbiara, que era um time de empresários e tal. O Denilson jogava no Itumbiara. E aí tem um pênalti marcado no Ronaldo que é um escândalo. Então tem vários lances que você vai olhando e vai falando, não tinha VAR, né? Tu vai olhando e vai falando assim, caraca, não é que tem fundamento essa porra. Só que isso, né, virou contra o Inter na época, né? Até hoje, na verdade. Cara, e agora é complicado, o Chico, em São Paulo falar sobre essa final da Copa do Brasil. Eles têm um ponto de vista bem diferente, né? Não, o corintiano ele tem um jeito próprio de viver e torcer, digamos assim. Mas é que, assim, 2005, depois que eu vim morar aqui, e aí conversando com os corintianos e tal, tem outras questões, né, no Brasileiro de 2005. Claro que tem aquele pênalti absurdo no Tinga, né? Mas tem o fato de que o Corinthians meio que ele é beneficiado como um terceiro, né, pelo que acontece. Porque aí os jogos são refeitos, o Corinthians aproveita, né, e aí tem aquele erro, de fato, contra o Inter, mas a questão é que o cara interferiu em 11 jogos, os jogos foram refeitos, o que nunca realmente aconteceu, e aí o Inter deixa de ganhar um jogo, se eu não me engano, o Corinthians ganha os seus 2 que ele refez, e aí acabou passando o Inter na pontuação. Então, não foi, digamos, né, como o Dualib chegou a dizer, né, que roubaram para o Corinthians ser campeão. Mas é fato que o Inter merecia, isso é fato. O Inter merecia aquele título, não tem como. Cara, eu queria falar sobre um título, tá? E até queria ver se o Lédio, se o Chico, vocês aceitariam. Que pra mim, tá? Eu não sei quando eu citei o tema, vocês não teriam como o principal título de Copa do Brasil. Pra mim, nada vai ser mais épico do que o Paulista de Jundiaí de 2005. Primeiro, ganha do Fluminense na final do Abel Braga, que um ano depois ia ser campeão do mundo. Na semifinal pega o Cruzeiro e ganha. Nas quartas pega o Figueirense, mas nas oitavas pega o Inter. Na segunda fase pega o Botafogo e na primeira fase pegou o Juventude. O Paulista de Jundiaí consegue revelar o Vitor, que anos mais tarde tá até no título do Galo da Copa do Brasil, goleiro do Grêmio por muito tempo, campeão de Libertadores, e o Wagner Mancini, que é um técnico que rodou por várias equipes. Hever Lédio Legal. É verdade. Mossoró, se não me engano, jogava lá também. Exatamente. Então, assim, Lédio,
Tu acha que talvez não daria para colocar em primeiro esse título do Paulista de Jundiaí da Copa do Brasil? Se o Chico concordar contigo, eu fecho. Eu só quero colocar um asterisco, tá, Chico Garcia? Tu vai me ajuda, a minha memória às vezes me deixa na mão. Mas teve um pênalti do Paulista contra o Inter, que inclusive eliminou o Inter, que é uma bola que, se eu não me engano, ela bate na trave e fora da linha do gol, e o juiz marca como se a bola tivesse entrado. E aí Nossa, o Inter é verdade. Eu não É lembrava verdade. disso até tu citar. É verdade. Tem isso. Quem apanha não esquece. Pois Cara, é. tu aceita, então, ô Chico, colocar de repente o Inter de 92 em terceiro e o Paulista em primeiro ali? Ou talvez puxar o Inter para segundo e deixar o Criciúma em terceiro e o Paulista em primeiro? Então, pode ser, só que aí a gente vai ter que fazer um escalonamento aí, eu acho. Porque aí vejam, vem comigo aqui. O Grêmio 97 vai para sexto, o Juventude 99 vai para quinto, e aí eu preciso colocar o Santo André aí no top 5, aí entre os primeiros, porque... Chico, vamos lá, né? sem clubismo, tá? Sem clubismo. Weber, puxa aquele Inter para oitavo lá, e aí tá tudo certo, a gente começa de novo. agora o Neto caiu na real, assim, né? Tu tá colocando, então, o Grêmio de 97 acima do Inter de 92, Led? Pô, eu me recordo, eu tinha 10 anos em 97, daquele Grêmio no Maracanã, lotado, contra o time do Romário. Não é demérito nenhum. Foi realmente um título de expressão. Tá tudo certo. Beleza, então. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Paulista em primeiro, Criciúma em segundo, e aí a gente bota o Santo André em terceiro. Vocês não acham que dá pra puxar esse Juventude pra quarto aí e fechar um G4? Pode ser. Eu tenho meu quinto. Pode ser sim. Pode ser sim. Eu tenho meu quinto colocado já, né? Não sei se vocês... Quem é o teu quinto? O meu quinto colocado... Pode falar, Isso aí. Boa. É esse mesmo. É esse mesmo. Boa. É o Sport 2008. Esse título é fantástico, cara. Demais. Esse título eu também comentava a arbitragem na Rádio Gaúcha, e a gente fez a transmissão desse jogo, né? Porque, enfim, é um jogo de muito apelo, e glorioso Durval, Carlinhos Bala e companhia dão esse título aí. O Sport fez uma campanha espetacular, e vocês sabem, né, o quanto o Corinthians tem mídia, o quanto todo mundo imaginava, né, que o Corinthians na Série B, tá? Corinthians na Série B monta um timaço na Série B, sobe com o pé nas costas, mas aí vai avançando na Copa do Brasil, e tinha time para ser campeão, mas o Sport realmente fez história esse ano. É Sport de Nelson Batista, né? E Isso. foi, se eu não me engano, Chico, foi 3-1 a primeira partida em São Paulo, e o Sport faz um 2-0 lá na ilha. Isso, que aí tem a questão do salto qualificado, né? Alício Pena Júnior era o árbitro do jogo, e o Sport consegue essa grande vitória. Chico, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, Weber. Não, eu acho que a tua pergunta é a mesma pergunta que eu ia fazer pro Chico, pode fazer. Acredito que sim. Tu preferiria o regulamento antigo, que o gol fora valia 2, tinha o saldo qualificado, ou tu prefere agora que não tem saldo qualificado? Cara, eu adorava o saldo qualificado. Eu gostava também. Na boa. Porque aí pode ser uma questão afetiva, né, nostálgica, mas pô, eu lembro que o Grêmio, inclusive, se beneficiou muitas vezes desse saldo qualificado. Eu lembro que agora eu acho que foi 96. Acho que foi na campanha de 96. O Grêmio encara o Flamengo no Rio, talvez pelas quartas, porque ele pega o Palmeiras na semi, e aí toma um 2-0, tá 2-0 pro Flamengo no Maracanã. Cara, finalzinho do jogo, aquele jogo clássico do Grêmio. Arce, o Jardel de cabeça no ângulo, 2-1. E aí eu lembro que a sensação de todos, porque o Grêmio era muito forte naquela época, muito copeiro, muito tal. Cara, esse título aí classificou o Grêmio. Esse gol aí classificou o Grêmio. Porque tu tá tomando 2-0, tu faz um gol na casa dos caras, acabou. É 1-0 na tua casa. E foi o que aconteceu. O Grêmio recebe o Flamengo, o Jardel faz o gol da vitória e o Grêmio passa. O Grêmio chegou a 3 finais seguidas, né? Foi 94, 95 e 96. Perdeu 2, ganhou 1. 5, 6, isso aí. A pergunta que eu queria fazer pro Chico é a seguinte, até sobre esse título do Sport, porque muito torcedor do Sport, Chico, tem uma bronca com o Kleber Machado.
pela forma com que ele narrou os gols do Sport, e que realmente, cara, parece que, eu não sei se foi por conta disso, tá, mas parece que ele tava meio desanimado. Cara, eu queria te perguntar, assim, tu que trabalha numa mídia nacional, assim, tem uma certa preferência pelos clubes de São Paulo, de Rio de Janeiro, em detrimento de outros clubes do Brasil? Cara, é inconsciente, tá? Mas, por exemplo, quando você tá. Eu ouço isso muito dos narradores, né? Quando você tá no estádio do Corinthians, por exemplo, aí o Corinthians faz um gol. Com o ambiente do estádio, com o torcedor que tá ali, com a audiência que o cara sabe que é maior ouvindo ele, o cara tem uma tendência a se esgoelar mais, né? Em contrapartida, eu acho que o cara pensa também, putz, se dá um gol do adversário, o ambiente do estádio já é outro. Então já inibe um pouco, a audiência não é tão grande. Então, com o Corinthians numa final de Copa do Brasil, claro, isso é um erro, tá? Acho que a questão tem que ser, obviamente, isonômica, né? Mas ele tá atingindo uma audiência muito grande aqui em São Paulo, que está assistindo ele, e a gente sabe que eu sou uma prova viva disso, cara, porque cobrindo o Corinthians aqui é inacreditável. Se eu faço vídeo de qualquer clube, não dá um terço da audiência do Corinthians. Se eu falar qualquer coisa do Corinthians, é uma repercussão absurda. Então, tu acaba tendo no teu inconsciente que tu tá falando para vários públicos, mas tu tá falando para o corintiano também. De alguma forma, tu tá falando para o corintiano. Isso baliza muito o teu jeito de comunicar, o teu jeito de direcionar muitas vezes as palavras. Tem que tu tomar muito cuidado, porque tu tá falando para corintiano. Aqui em São Paulo, se tu tá comunicando em algum lugar, tu tá falando para corintiano. Então, isso acaba sendo até inconsciente. Acho que tá bem explicado aí o que o Chico falou. E, cara, realmente, o Corinthians, cara, é uma torcida gigantesca, é um Bizarro. negócio surreal. A É gente bizarro. vê corintiano em tudo que é lugar do Brasil. O Flamengo também tem uma grande torcida, mas eu considero a torcida do Corinthians muito mais fanática, muito mais. Mais Tem engajada. uma Porque presença. É mais O Flamengo engajada. eles ainda tem 2, 3 times lá, porque tem muito torcedor do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E o Corinthians, cara, em São Paulo, ele que tem uma população bizarra, né, de 20 milhões de pessoas só na região metropolitana. Então você imagina, são mais de 30 milhões de caras ali fanáticos pelo Corinthians mesmo. O mercado consumidor é maior, né? E aí, como disse o Total. Chico, entra na questão subjetiva, né? Às vezes tu tá já moldado a ser assim, não adianta. Tem dois títulos que eu quero que tu fale um pouco mais pra gente, o Chico, que aproveita e elenca junto. São dois títulos de clubes paulistas, né? O São Paulo em 2023, que a grande pedra no sapato São Paulo era a Copa do Brasil, e o Sim. Palmeiras de 15, que talvez não, que é realmente o início da era vitoriosa do Palmeiras. O Palmeiras deixa de ser um clube que luta para não cair, que disputa a Série B para virar o que é hoje, uma potência. Então eu queria que falasse um pouco mais sobre esses dois títulos de Copa do Brasil. O Palmeiras de 2015, cara, ele é um título muito simbólico, porque o Palmeiras ele sai de um período meio sombrio ali, né, com queda para a Série B, aí disputa a Série B em 13, volta em 14, quase cai, falido, em 12, vocês vão lembrar, né, o Grêmio tira o Barcos do Palmeiras, quando cai para a Série B, o Barcos não queria jogar a Série B, o Grêmio ficou de mandar 5 jogadores, mandou 4 e só umas perebas lá, Rondinelli, o Léo Leandro CNH. Gago, o Leandrinho, o Wilson, cara, assim, só essa galera aí, só pelo Barcos, né? Ficou de mandar um quinto, nunca mandou. E aí chega o Paulo Nobre, né, nessa geração aí do Palmeiras, com a Crefisa também. E aí os caras contratam Dudu e toda aquela leva de jogadores, né? O Fernando Praz cobra o pênalti, né? O Fernando Praz cobra o pênalti final, que é um lance simbólico na história do Palmeiras. E a partir dali, cara, é bizarro, né? Aí vem toda a era vitoriosa do Palmeiras. Tem a treta com o Ricardo Oliveira também, né? A máscara depois. Tem, porque o Santos foi campeão paulista esse ano sobre o Palmeiras. E aí
tem meio que a revanche na Copa do Brasil. A gente está falando de um clássico também, então tem tudo isso, né? Tu ganha de um rival, tu volta a ganhar grande título, tu tem o principal jogador, que é o Dudu, fazendo um gol, levanta a decisão para os pênaltis, tem o Fernando Praz fazendo gol, e não tem na história, no Brasil pelo menos, um goleiro fazendo um gol de um título. Então o Fernando Praz, ele acaba se eternizando por isso, e é um dos maiores goleiros da academia. Então, cara, esse título é bem simbólico, tá? Eu colocaria ele bem cedinho aí, talvez 12º aí depois do Cruzeiro 2003. E o São Paulo de 23, cara, o São Paulo de 23 ele também acaba sendo simbólico, porque, porra, o São Paulo, tri do mundo, né, nunca tinha uma Copa do Brasil, né? E ganha do Flamengo de Jorge Sampaoli numa Cara, numa briga danada, num Flamengo que inventou Vitor Pereira depois de um bom ano do Dorival, não deu certo, aí traz o Sampaoli, não dá certo. Mesmo assim, os caras chegam na final, porque o time é muito bom, né? Mas aí o Sampaoli briga com todo mundo, o preparador físico dele dá um soco no Pedro. Cara, uma confusão, o Flamengo é uma confusão. E o São Paulo vai lá e faz. A campanha do São Paulo é muito boa, tá? Porque ele tira o Palmeiras ganhando no Allianz, ele tira o Corinthians. Não, não, ele tira. Isso, Corinthians. É Palmeiras nas quartas Isso, e Corinthians na tira o semifinal. Corinthians na semi e o Flamengo na final. Assim, é inquestionável, inquestionável. É um grande título também, com o Lucas chegando só no segundo jogo contra o Corinthians, porque teve um gap ali, e aí o Corinthians perdeu o Roger Guedes. O Roger Guedes foi para o Catar depois do primeiro jogo. E no segundo jogo, o São Paulo se reforçou com o Lucas. E aí realmente foi a diferença na semi ali. E aí chegou na final e o Rodrigo Nestor, o Caleri faz um gol no Maracanã. E depois o Rodrigo Nestor faz o gol do título no Morumbi. Acho que dá pra colocar em. Tu colocaria em 13º ou algum desses outros Eu 4 acho que aqui sim. Não, eu te marca colocaria em um pouco mais? 13º, sim. Eu iria na ordem. 13º. 14º, Lédio, legal. Qual a gente pode botar? Eu vou te dizer, eu tenho um preferido desses, tá? Não sei se é o mesmo que o teu. Eu colocaria o Flamengo de 2013 pelo contexto, tá? Porque é um time que estava se reestruturando, pagando dívidas, não era um elenco grandioso. Hernani Brocador em grande fase, Flamengo 2013. Jaime Eu vou de colocar. Almeida, né? O Jaime de técnico. Almeida, isso aí. Que é uma história do Flamengo, né? O Flamengo tem o histórico de apostar em técnicos interinos identificados com o clube e foi campeão assim a vida inteira. Desde Carlinhos em 92, desde Adílio em 2009, desde o próprio Jaime, que era um auxiliar, Andrade. o Andrade, perdão, falei Adílio. 2009 era o Andrade, né? É o Isso. Andrade, que depois nem seguiu a carreira de técnico, e dá para colocar nessa o Felipe Luiz, que até vai se firmar como técnico, ao que tudo indica, né? Mas também foi um cara que foi tirado ali do sub-20, né? E foi campeão agora no passado. Se me permitem, eu quero colocar em 15º Cruzeiro de 2018. Contra o Porque. Corinthians, em plena Neoquímica Contra o Arena. Corinthians. Chico, o que é interessante nesse jogo, né? É que a final, a decisão foi logo após uma data FIFA. E se eu não estou enganado, o Arrascaeta estava jogando pelo Uruguai na China. Ele termina o jogo, volta para o Brasil, entra, se eu não me engano, ele entra no segundo tempo e faz um golaço de cavadinha, Chico. É um grande título, né? E o Arrasca já deitando no Brasil, né? É a partir dali que o Flamengo contrata. Ele é um jogador muito influente naquela época do Cruzeiro do Mano, né? Que é bicampeão, 17 e 18. É um Cruzeiro que é o Cruzeiro antes da derrocada, né? É o Cruzeiro rico, é o Cruzeiro que arrecada muito dinheiro com essas Copas do Brasil. E tinha Thiago Neves, Edilson lateral, né? O goleiro Fábio, claro, né? Toda essa galera. E tem um lance muito, mas muito polêmico nessa final, que foi um dos primeiros usos do VAR. Só que eles escolheram o pior árbitro possível para apitar no campo, que é o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, que é péssimo, péssimo. Ele comete algumas atrocidades no jogo. E aí tem um lance em que o Pedrinho
que depois foi vendido para o Benfica, né? Tava no Galo, né? Era o camisa 10 do time, acho, se eu não me engano. De canhota, a bola né, sobra depois de uma disputa e ele chuta por cima e faz um gol que eu não lembro agora se esse gol ia para pênalti ou se dava o título pro Corinthians. O fato é que teve uma disputa do Jadson com o Dedé e na origem, e o Dedé fica, cara, é uma disputa meio normal assim, né? E o Dedé fica chorando ali no campo, se revirando e tal. O cara vai no VAR e anula o gol do Pedrinho e depois o Corinthians toma o gol do Arrascaeta. E não foi esse falta. título, ó, dos corintianos, ó, tá aqui, ó. A banca paga e recebe, senhor Chico Garcia. É isso. Faz parte. Cara, e o Pedrinho é inacreditável, porque ele era um baita jogador, né? E acabou não E era não criticado acontecendo. por não fazer gols decisivos, né? Por às vezes a tomada de decisão dele não ser a melhor. Esse gol teria feito ele entrar para a história do clube e ter sido vendido até por mais do que foi. Bom, Chico, tem dois títulos ainda que a gente não falou, Fluminense de 2007 e aquele ali que não aconteceu muita coisa, não sei o que é esse título ali. Eu não tenho não sei muito bem, não tenho lembranças assim. Escolhe um para 16º e um para 18º. Olha, eu vou te dizer que eu quase não gosto desse quase não gosto desse título do Atlético Paranaense, porque dentro de um efeito borboleta, esse título aí, ele é responsável ou culpado pelo fato de Thiago Nunes um dia ter treinado o Grêmio. Então, assim, eu tenho... Mas, assim, foi um título também de um Atlético que tinha o Rony em grande fase, Bruno Guimarães, Marcelo Cirino, o Pablo já tinha saído, né? Então, acho que era o Marco Ruben nessa campanha. Era. O Léo Cittadini também, que jogava muita bola. Era um bom time. E, cara, meio inexplicável o Inter ter perdido esse título, assim, né? Da forma como foi, assim, porque o Papito vinha de um bom Brasileirão em 18, 19 ali, meio que ajeita o time também. O time chega na final e perde em casa, né? Da maneira como perdeu. Enfim, se eu tiver que escolher aí, cara, bom, eu botaria em 16º e deixaria o Fluminense para 18º. Mas rapidamente, né, a gente precisa lembrar que na semifinal, né, Chico, esse Atlético eliminou o Grêmio depois de perder por 2-0 na Arena, e não foi um 2-0 qualquer, foi um 2-0 e um massacre do Grêmio, era para ter sido mais. Mas com erro de arbitragem lá, que o Jeromel cabeceia. Eu ia citar o Wellington Pássaro, depois ele ficou apelidado de Wellington Pássaro, porque ele pula com a mão para cima e o juiz não marca o pênalti, exatamente. É isso, enfim. Cara, era a Copa dos Gaúchos, né? Isso era a Copa dos Gaúchos. Que a gente queria da final, né? Grenal, não sei o quê. Foram 2 anos que os gaúchos chegaram na semifinal, né, Chico, recentemente. 2016 e 2019. 2016 e 19, isso mesmo. E tão ruim também, quanto a eliminação. 16 o Inter cai pro Cruzeiro, Galo. Né? Atlético Galo. E o Grêmio elimina o Cruzeiro, é verdade. Eu acho que tão ruim quanto a eliminação do Grêmio foi a lesão do Léo Gomes também, né? Que ele se lesiona e ele fica mais de um ano fora. Bom, só pra gente falar, a gente tá falando de todos, tá? O Fluminense foi campeão em cima do Figueirense, pegou Brasiliense, Atlético, Paranaense, Bahia, América de Natal e o Adesg, cara. Fluminense que era né? Isso, título do Renato. Não lembro se o Marcelo, o Thiago Silva tava nesse time. É verdade. O Roger faz o gol do título contra o Figueirense na final. O Roger que tem, sei lá, deve ter uns 4 gols na carreira. Ele tem esse gol do título aí do Fluminense. Cara, eu acho que tá bom assim, né? O ranking do jeito que ficou. Agrada vocês? Eu ainda acho as zebras ali, né? Começando ficou bom. No G4, no G5, dá para dizer, né? Algumas zebras ali. Depois tem alguns títulos mais de memória afetiva para nós. E aí depois alguns impactantes, né, em termos de equipes que marcaram, né, e, cara, eu acho que tá bem escolhido mesmo. Mas não adianta, né, Chico, o saudosismo em algum momento ele fala mais alto. Não tem como, que, pô, a gente viu grandes equipes aí, cara, e eu tô até tentando lembrar se não faltou algum, assim, que na minha retina, assim, o Cruzeiro é campeão em 2000 também, sobre o São Paulo. Depois eu acho que
Aquele Tem título um do título Corinthians, do Marcelinho Carioca, acho que é não, é 95, verdade. É contra jogando mim, mas muita esse bola. título é simbólico também, tá? Isso. O de 95 do Corinthians é a primeira Copa do Brasil, é o primeiro paulista a ganhar uma Copa do Brasil. Esse título é no Olímpico e esse jogo me marcou muito, porque, bom, eu, torcedor, querendo ir a jogo, meu pai não deixava, aquela coisa toda, né? Naquela época não tinha controle de público, né? Então, cara, muitas vezes a gente entrava na arquibancada ou nas cadeiras do Olímpico, sentava no concreto ali entre as cadeiras e, tipo, foda-se, ficava gente de fora porque não cabia mais, assim, né? E aí, pô, era uma final, aquela coisa toda. E nem sempre, para os mais jovens, nem sempre. Hoje em dia você assiste o jogo que você quiser, a hora que você quiser. Nem sempre o jogo que rolava na praça passava na TV para a praça. Então, ou você ia no estádio ou você ouvia no radinho. E esse jogo, o SBT passou para Porto Alegre também, então deu para assistir pela TV. E foi a maior audiência em anos da TV brasileira de um jogo de futebol. Mano, foi papo assim de 60 pontos, negócio inacreditável essa final, Silvio Luiz. Corinthians e Grêmio. Cara, esse foi. Foi quando o SBT começou a investir em futebol na rede, né? Que foi um dos grandes apoiadores da Copa do Brasil. E Chico, tem mais muito uma obrigado. coisa nesse jogo, rapidinho. A torcida, ali depois o Grêmio vinha a ser campeão da Libertadores. Era uma Copa do Brasil que terminava na metade do ano. O Grêmio perde o título, era o campeão do ano anterior, e a torcida canta o hino do Grêmio. Isso me marcou muito, assim, mesmo com a derrota e tal, tipo, entendendo que, perdemos na bola, né? Ronaldo Giovanelli no gol, Marcelinho Carioca, porra, era foda, não tinha como. Chico, muito obrigado, cara. Sensacional, uma enciclopédia de futebol, sabe demais. E, cara, muito obrigado mesmo por ter participado aqui. Foi muito legal relembrar histórias aí. A Copa do Brasil é uma competição que eu adoro falar sobre. E, pô, só agradecer o convite. Não tinha debatido ainda com o Lédio aí, pessoalmente, aí foi uma satisfação. Estou sempre acompanhando vocês aí. E até a próxima. Valeu. Lédio, até semana que vem. Até grande abraço. Só dizer pro Chico que acompanha ele há muito tempo e fiquei muito feliz, Chico, quando tu melhorou da Covid, que tu teve estado grave. Olha, eu orei bastante por ti, porque eu acho que a tua esposa estava grávida, tu tinha um filho pequeno. Filhinha a gente pequena, tava, 3 meses. Isso, a gente estava aqui assim, ó, em oração por ti. Então, muito bom te ver super bem aí. Abraço. Gratidão, rapaziada. Obrigado de coração, tá? Bom, é isso. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e segue com a gente. É isso. Um abraço. Até a próxima e tchau.